Golpe na Moldávia. Presidente do país, Maia Sandu, alega que o Putin está planejando um golpe ali no seu país. E a situação está tensa. Fechamento do espaço aéreo, míssil russo atravessando ali o território da Moldávia, renúncia de primeira-ministra. Vamos tentar entender o que está rolando em um país que já é ocupado de maneira parcial pelos russos. Uma notícia super impactante que aconteceu no dia 3 só veio à tona de maneira mais forte no dia de ontem, associado a um dos piores desastres ambientais aí da história dos Estados Unidos. O vazamento de cloreto de vinila no limite entre Ohio e Pensilvânia coloca a dúvida se os Estados Unidos estariam fazendo uma espécie de cortina de fumaça com a questão dos OVNIs. Isso foi falado até pelo Edward Snowden, não exatamente do descarrilamento, mas de uma outra questão também que os Estados Unidos estariam querendo mascarar com essa história dos OVNIs. Lembrando que também apareceu OVNI no Brasil hoje, hein? Tá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Notícias importantes também relacionadas à União Europeia, que proibiu que a partir de 2035 carros com motor a combustão que utilizem combustíveis fósseis, diesel e gasolina, circulem no país. E para variar, isso pode atrapalhar o Mercosul, né? Ou seja, a atitude deles, que vai atrapalhar a gente, vamos entender exatamente por quê. E segundo o Washington Post, o Biden está exigindo que o Zelensky tome atitudes mais arrojadas. A Ucrânia já tem os equipamentos, já tem o apoio, não se sabe até quando, segundo o Washington Post, para fazer avanços mais significativos contra os russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, super importante. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, para eu continuar produzindo conteúdos diários, pessoal, muito obrigado, tá, pelo apoio que vocês vêm dando. Chave Pix aqui para vocês, ou seja membro do canal, que isso ajuda bastante, tá? E caso você queira também o curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades do mercado, por um preço extremamente competitivo, pessoal, preço de pré-lançamento, vai acabar semana que vem, que é quando é o lançamento do curso, então aproveita que são os últimos dias nesse precinho aí, ó, de menos 70 centavos por dia. Link na descrição, tá? Aulas completinhas, resumos mensais, atualidades semanais sendo postadas, contato comigo ali pelo WhatsApp. Acho que vocês não vão se arrepender. Acho não, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, hoje saiu a notícia que a presidente da Moldávia, conhecido como Maia Sandu, presidente do país desde 2020, totalmente pró-União Europeia, pró-OTAN, pró-mundo ocidental e contra os russos, anunciou que o serviço de inteligência da Moldávia, e na verdade isso já tinha sido anunciado pelo Zelensky também, presidente da Ucrânia, em conjunto com a inteligência da Ucrânia, que a Rússia está planejando um ataque, um golpe de Estado contra a Maia Sandu. Como que seria esse golpe de Estado? Segundo a inteligência da Moldávia, tá? A Rússia, através de militares que estariam disfarçados de civis no território da Moldávia, fariam práticas ali de sequestros, alguns atentados, e ao mesmo tempo atacariam prédios públicos, prédios de luz, saneamento, bancos, etc. Para quê? Para alegar que a Moldávia está um caos e isso justificar uma defesa do povo russo na Moldávia e fazer uma intervenção ali para tirar a presidente, entende? Então, porque a gente não pode esquecer, galera, que tudo isso foi áreas de grande influência da União Soviética. Então existem muitos russos, russófonos, por exemplo, que vivem na região da Moldávia. Então o Putin poderia alegar, segundo a Maia Sandu, tá? Que os russos que ali vivem estão sendo perseguidos, estão correndo risco de vida. O próprio Lavrov já falou que na Moldávia está crescendo o movimento não posso falar aqui no YouTube, né? Mas você sabe lá enfim, tá? Do nazis, né? E isso justificaria uma intervenção dos russos. Se é verdade ou não, o Zelensky já tinha falado sobre isso, e a Moldávia, a gente não pode esquecer que ela tem um movimento ali separatista, apoiado pela Rússia, inclusive com tropas russas, no território da Transnistria, tá? É uma região que não reconhece o fim da União Soviética e ainda quer participar, quer se integrar aí mais com os russos. Não dá para esquecer que o cara que é chamado de o ideólogo do Putin, eu discordo, mas que é o Dugin, ele fala da Nova Rússia, né? Da Nova Rússia. Essa região que ligaria a regiãozinha de Donbass, do leste da Ucrânia, até a Transnistria, passando por todo esse sul da Ucrânia, tá? Pode ser que essa seja a real intenção do Putin.
A Moldávia, vamos tentar entender um pouquinho mais, né? É um país que desde o início da guerra da Ucrânia é uma das que mais sofreu, porque sabe que assim, se de fato a Rússia continuar com a sua expansão imperialista, dominar mais alguns territórios, enfim, invadir mais algumas áreas, a Moldávia seria uma das próximas. A Moldávia teve, até 2020, um governo que era muito pró-Rússia. Em 2020, com a entrada da Maia Sandu, por exemplo, já encaminhou a sua candidatura para a entrada para a União Europeia. Dificilmente, né, vai conseguir fazer parte de uma aliança militar, enfim, mas, que é a OTAN, né? Mas está se integrando cada vez mais ao mundo ocidental, então talvez seja o futuro, entende? Se de fato conquistar a Rússia, ali seria o próximo passo. Não dá para esquecer que a gente teve a Natália Gavrilita, que na semana passada renunciou ao cargo de primeira-ministra, alegando que ela veio ali com uma intenção de combater a corrupção. O leste europeu é muito corrupto, né, de maneira geral, tá? De combater a corrupção, modernizar o país, mas que ela sofreu muito com base nas sanções, nas punições aplicadas pela Rússia, pela pressão da guerra da Ucrânia. Não dá para esquecer que desde o início dos conflitos, a Moldávia teve quase 50%, né, do seu gás cortado, dos seus combustíveis cortados, que vinha da Europa, e tem toda essa questão também do separatismo da Transnistria, que é claro que ficou muito mais forte desde o início da guerra da Ucrânia. E aí, será que de fato a Rússia está cogitando dar esse golpe, essa tirada do poder? E existe, inclusive, segundo a própria presidente, e de fato existe, né, grupos apoiadores da Rússia. A gente sempre tenta fazer uma questão meio maniqueísta, né? Ah, esse país apoia a Rússia, esse país apoia a Ucrânia. Pessoal, existem pessoas e pessoas. Pô, se você perguntar aqui para um brasileiro, depende do brasileiro se perguntar, o governo é excelente, depende do brasileiro se perguntar, o governo é péssimo, entende? É mais ou menos essa proposta. Na Moldávia, por exemplo, tem uma figura conhecida como o Ilan Sor, que é um magnata muito aliado da Rússia. Alega-se que ele poderia estar por trás também de um financiamento, de algum tipo de parceria com o Putin para a tomada do poder no país. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários. Aliás, essa notícia saiu ontem, né? E muita gente veio comentar comigo no Instagram. E pessoal, sensacional, tá? Eu sempre tento, né? No máximo possível ali, que são muitas mensagens. Responder para todo mundo e tal. E muita gente falou, professor, você está caindo no bait aí, você está caindo no clickbait, né, dos Estados Unidos, que eles estão colocando toda essa questão dos OVNIs. Ah, tem OVNI no Canadá, OVNI nos Estados Unidos, OVNI na Colômbia, OVNI aliás, até no Brasil apareceu, né? Região de Macapá. Apareceu também um OVNI, tá bom? Isso tudo, na verdade, é uma cortina de fumaça. Mas por que cortina de fumaça? E aí colocaram para mim, né, a notícia, eu já tinha visto, né, no começo do dia, mas colocaram a notícia do descarrilamento de um trem esse trem tinha 150 vagões, sendo que 50 vagões, de fato, eles caíram, né, descarrilaram. 20 deles estavam carregados com algumas substâncias extremamente tóxicas, como, por exemplo, o cloreto de vinila, que ele é altamente inflamável, altamente cancerígeno e, inclusive, acaba, através de reações químicas, liberando gás, que quando você respira, isso pode causar sérios prejuízos, tá? E, obviamente, esse gás, todo esse material químico, pode ter penetrado no solo, penetrado, por exemplo, no lençol freático, nos rios. Então, as consequências desse fato, elas ainda são muito imprevisíveis. Por exemplo, quando aconteceu, o governo dos Estados Unidos, ele deslocou mais de 1.000 pessoas, né, quase 2.000 pessoas, ali 1.500 pessoas, e num raio de quase 1,5 km. Falou para aquelas pessoas saírem dali, uma cortina de fumaça se formou a partir da queima daqueles materiais e o impacto ambiental foi gigantesco. Isso foi menos noticiado do que se deveria, justamente por conta da questão dos OVNIs. Ou seja, o Estado americano estaria agindo de má fé para impedir que uma notícia super importante de um impacto ambiental, de um desastre ambiental causado pelo descarrilamento do trem, atingisse o mundo inteiro. Será? Eu, particularmente, pessoal, já falei, não duvido de nada, tá? Eu realmente acho que é uma problemática, sim, essa questão dos balões, essa questão, porque existem balões atmosféricos, que mesmo que não consigam os seus objetivos de fazer uma investigação, uma espionagem, a China alega que tem 10 balões americanos no ano passado, os Estados Unidos alega que a China manda um monte de balão também, mas no mínimo é uma intervenção de um país em outro, querendo saber o tempo de resposta, qual caça vai ser utilizado, se gera algum tipo de murmurinho interno entre situação e oposição acerca do tempo de resposta. O Biden, por exemplo, ele foi muito criticado. Primeiro, por não ter derrubado com mais velocidade o balão e depois por ter demorado a dar uma resposta para a população. Poxa, o que é isso que está acontecendo? Percebe? Então,
há críticas aí que podem ser feitas, e isso tudo é descoberto com base num equipamento meteorológico aí que está invadindo outro país. Então, mesmo sem a espionagem, ele pode ter conseguido. Mas o Edward Snowden, que é um cara muito conhecido, né, por ter revelado segredos de Estado americano, de esquemas de espionagem e tal, ele colocou um tweet alegando que, na verdade, tudo isso de questão de OVNI e tal não passa de uma tática americana também de cortina de fumaça. Só que não a cortina de fumaça que a gente está pensando, e sim a cortina de fumaça contra o que eu já comentei com vocês no vídeo de ontem e de anteontem também, são as explosões do Nord Stream, tanto 1 quanto 2. Para quem não... Rapidinho, né? Para quem nunca ouviu falar, um jornalista americano super respeitado, ele deixou bem claro, galera, que o Seymour Hersh, né? Ele deixou bem claro que as investigações que ele fez corroboram com a narrativa que os Estados Unidos, 3 meses antes da explosão, pegou ali submarinos, mergulhadores e tal, e implantou explosivos, e 3 meses depois a Noruega foi lá e explodiu esses explosivos, Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Não é qualquer jornalista, tá? É um jornalista que ele é bastante respeitado, já ganhou o prêmio Pulitzer. Ele tem algumas teorias, por exemplo, que nem posso falar o nome desse cara aqui no meu vídeo, né? Mas sabe o que aconteceu ali, né? No Pentágono, dia 11 do 9, né? Sabe o que eu tô falando, né? Então, que esse cara, por exemplo, ele na verdade, ele não morreu. Então, ele tem algumas teorias aí, tá? E ele alega que, por exemplo, o atentado aconteceu por parte dos Estados Unidos. Então, como essa informação foi divulgada de maneira muito significativa, isso foi uma cortina de fumaça para encobertar o que os Estados Unidos de fato cometeu no gasoduto no Mar Báltico. E aí, pessoal, será que ele tem razão? Outra notícia também que pegou o Brasil, né, de surpresa, entre aspas, na verdade não de surpresa, mas talvez um pouco mais rápido do que achava que ia ser. A União Europeia, ela ratificou, através do seu parlamento ali, que todos os carros com motor a combustão, seja gasolina, seja diesel, ou seja, de combustíveis fósseis, vão ter o seu motor trocado até 2035, né? Vai ser proibido vender carros com motor a combustão. Até 2030, 55% da frota tem que ser trocada, reduzir 50% do gás carbônico, e até 2035, 100%, tá? Eu, particularmente, galera, óbvio que eu penso na questão da preservação ambiental, fontes limpas, alternativas. Eu só acho que tem que ver isso com um pouco de cuidado, por quê? Quando a gente fala que o carro vai ser com motor elétrico, não vai ter, então, o petróleo, o gás, né, enfim, o diesel, para abastecer esses carros. Super legal. Mas vai ter que abastecer com energia elétrica. Se a matriz elétrica do seu país depende de gás natural, ou depende de petróleo em termoelétricas, ou de fontes poluentes, você entende que é trocar 6 por meia dúzia? Ou seja, ao invés de eu poluir a atmosfera abastecendo o carro, eu vou poluir a atmosfera quando eu estiver gerando energia elétrica. E, aliás, vai ser até pior, porque quando você transforma algum tipo de combustível poluente em energia elétrica e depois abastece no seu carro, você está colocando um meio do caminho aí. E esse meio do caminho dispersa energia. Ou seja, você vai estar poluindo ainda mais a atmosfera para ter um menor saldo energético, tá? É importante porque despolui um pouco as capitais, de fato, né? Mas tem que mudar também a matriz energética. Vamos ver se os europeus eles vão caminhar nesse sentido. Mas por que isso prejudica um pouco, inclusive, o Mercosul? Um dos preceitos ali do acordo Mercosul-União Europeia é a redução da taxa de importação de automóveis. Ou seja, carros que são exportados pela União Europeia vão entrar mais barato no mercado do Mercosul. Só que tem um quê aí? Carros com motor a combustão. E essa anulação das taxas, ela vai acontecendo de maneira progressiva. Muito possivelmente, até ser finalizado esse acordo, quando finalmente a gente estiver importando a juros baixos, a barreiras alfandegárias baixas, os carros europeus, a Europa não vai estar mais produzindo um carro com motor a combustão. Ou seja, a gente só vai importar carro de tecnologias antigas, tá? Ou seja, é um déficit, digamos assim, para o Mercosul. E para finalizar, pessoal, o nosso vídeo, segundo o Washington Post, o Biden, em conjunto com o alto escalão militar dos Estados Unidos, está pressionando o Zelensky para que ele tome atitudes mais enérgicas na guerra da Rússia. Segundo Biden, segundo a mídia, tá, do Washington Post, que ouviu um alto oficial dos Estados Unidos, o governo Biden está preocupado porque agora, com McCarthy, que é um republicano, liderando a Câmara, os recursos que serão enviados para a Ucrânia, eles tendem a ficar um pouco mais escassos. Os republicanos, eles têm por preceito, né, por princípios,
ter um pouco mais de responsabilidade fiscal, adotar um pouco mais de medida de austeridade, e a Ucrânia é conhecida por ser um país altamente corrupto. Bem verdade, pessoal, que o Zelensky, ele promoveu uma mini reforma ministerial ali para tentar expurgar os corruptos do governo, mas não sei se deu muito certo. Então os republicanos, eles querem um pouco mais de garantias de como que vai ser usado esse dinheiro, ou seja, chega do cheque em branco. O Biden ainda está fazendo um último suspiro para aprovar um pacote de 10 bilhões de dólares para os ucranianos, mas seria, segundo o Washington Post, a última grande ajuda para o Zelensky. Ou seja, Zelensky, está na hora de você pegar os blindados que vão chegar. Os Estados Unidos considera que o momento decisivo vai ser a primavera, lembrando que os russos, o hemisfério norte, né, vai terminar o período de inverno no dia 22 de março, no equinócio, né, pode ser do dia 20 ao dia 22 aí de março, e vai começar a primavera. Então, possivelmente, da metade para frente da primavera é quando os russos vão partir para cima dos ucranianos, e os ucranianos vão ter que estar bem preparados, com os tanques, com os possíveis caças que vão chegar, isso tudo está sendo discutido, mas com os equipamentos que os Estados Unidos já ajudou, na casa pessoal de 30 bilhões de dólares, já dá para combater os russos. Isso segundo o pensamento do Biden. E aí, galera, você concorda? Eu particularmente acho complicado, com os equipamentos que a Ucrânia tem hoje, talvez reconquistar algumas porções, ou pelo menos ter poder para negociar, acredito que sim. Mas agora, Donbas, Lugansk e Donetsk, difícil, galera, com os equipamentos que hoje a Ucrânia tem. E você, o que você pensa sobre isso? A Ucrânia vai conseguir reconquistar territórios? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.